Boa noite, tudo bem, pessoal? Deus abençoe, ilumine. Estamos aí iniciando mais uma live aí do nosso Amigos do Caminho, nosso Instagram para falar de evangelho, de questões espirituais, pedindo aí a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, nos ajude, né? Conforme a gente já tinha combinado, nós vamos falar um pouquinho sobre o Apocalipse, né? Nós estamos estudando o evangelho e hoje nós vamos entrar, né, no capítulo 2 do Apocalipse. Nós estamos aqui com a visitinha aqui do Banguela, aqui, ó, esse rapazinho nervoso, vai para lá, Banguela. Mas ele está aí nos acompanhando. Então hoje, né, o nosso propósito é estudar, né, o livro do Apocalipse, lembrando que a gente começou a falar há 2 semanas, né, nós fizemos a introdução e hoje nós vamos para o segundo capítulo. Vamos lembrar que os outros estudos a gente está colocando no YouTube, né? E está ficando na live quando a gente consegue salvar, né? O último estudo que a gente fez na quarta-feira, a gente infelizmente na quinta, a gente não conseguiu salvar por algum problema que só Jesus vai saber. Mas a gente está tentando salvar todos os estudos. Ei, Fran, tudo bem? Tudo bem, amigos que vão chegando, né? Boa noite. E o nosso objetivo não é fazer uma análise, vamos dizer assim, exegética, profunda, né? Nós vamos tentar pegar o Apocalipse nos pontos positivos, né? Conversar sobre algumas expressões que estão nele e tentar trazer, né, para a nossa realidade atual. Lembrando, né, que Apocalipse é uma palavra de origem grega, que quer dizer revelação, e o objetivo do estudo é realmente tirar um pouco do véu, né? Tirar um pouco dessa marca, né? Muitas vezes negativa, que é associada, né, a esse livro da Bíblia. O Apocalipse, né, como a gente sabe, ele é uma obra do apóstolo João, né, mediunicamente falando, a gente conversou sobre isso no último estudo. E hoje nós vamos entrar, né, propriamente dito, no segundo capítulo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão que queira trazer, por mais que pareça, né, fora, não tem problema. O objetivo nosso aqui é o estudo, é a conversa, mas sem ter, né, aquela pressão para poder terminar ou para poder, né, fechar qualquer tipo de assunto, tá certo? Se também tiver difícil de entender, só pedir para a gente parar aí que nós retornamos. Então vamos lá. O segundo capítulo do Apocalipse, ele vai falar para a gente, né, ele vai começar a introduzir aquilo que os estudiosos chamam de as cartas das igrejas. O que acontece? Assim que o João Evangelista, né, se coloca ali na posição de médium da espiritualidade, ou seja, de porta-voz, né, da espiritualidade maior de Deus, de Jesus, a primeira orientação que o João recebe é que ele escreva cartas. Né? Ele escreva cartas para 7 igrejas da Ásia. Tá? As 7 igrejas da Ásia são a representação daqueles que buscam a espiritualidade. São igrejas, ou seja, são reuniões de pessoas que buscam se espiritualizar. E nós podemos entender que essas 7 igrejas simbolizam 7 momentos da evolução do cristianismo na Terra. Tá? Então, as igrejas, elas representam momentos pelos quais, né, o processo do cristianismo vai passar. Certo? Em cada momento existe um desafio, existe uma característica e existe um valor agregado também. Então, nós vamos tentar entrar nesses momentos. Nós vamos falar das primeiras 4 igrejas hoje, tá? Que as outras igrejas estão no capítulo 3, então nós vamos falar sobre 4. A primeira carta, né, começa assim, ó. Carta à igreja de Éfeso. Éfeso é um lugar muito interessante, né? Para quem não sabe, Éfeso ele é uma cidade que fica na Turquia, né? E foi para Éfeso que o apóstolo João, né, que escreve aqui para a gente, foi para Éfeso que o João se mudou. Né? O João foi morar em Éfeso, naquela época também uma província sob domínio do Império Romano, e foi em Éfeso que João viveu a maior parte da sua vida, né? Pós morte de Jesus, pós o desencarne de Jesus, com Maria, a mãe de Jesus. Né? Maria viveu grande parte da vida dela, né, do restante da vida dela, na cidade de Éfeso. E é interessante que ela seja a primeira igreja, porque a igreja de Éfeso vai representar os primeiros movimentos do Evangelho. A igreja de Éfeso é a representação do cristianismo primitivo, como saiu das mãos de Jesus. Aquele cristianismo ali sem hierarquia, sem controle externo, sem rituais excessivos, um cristianismo muito mais baseado na conduta, na conversa, no estudo, no aprendizado e na prática da caridade. Então a igreja de Éfeso é o cristianismo inicial. E ali essa carta vai trazer uma alertiva para esses companheiros. Olha só.
Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. O anjo é o responsável, a mensagem. Tá? Anjo é o símbolo do mensageiro. Isto diz aquele que tem as 7 estrelas na sua direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ou seja, toda manifestação luminosa, estrela, luz, é representação de quê? De conhecimento. Tá? A luz é o reflexo do conhecimento. Conheço as tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Sei que não podes suportar os malvados e experimentaste os que dizem ser apóstolos e não o são. E os achaste mentirosos. Então, qual que é o primeiro momento do cristianismo? É um momento em que nós vamos entrar em contato, né, com o nosso verdadeiro eu. Aqueles que querem ser e aqueles que são realmente apóstolos. Aqueles que têm aparência, aqueles que acham lindo, maravilhosas ideias, mas que não conseguem passar das ideias, e aqueles que realmente estão tentando, através da sua mudança, da sua transformação, despertar para os valores eternos. Mas tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade. É interessante quando ele fala isso, porque todas as vezes que nós iniciamos uma jornada espiritual, todas as vezes que a gente está ali animado, a pessoa começa a trabalhar numa casa espírita, começa a ir para a igreja, ou busca um templo, ou busca fazer caridade, existe ali um fogo, um ânimo, uma vontade de fazer o bem, e normalmente o que acontece com o tempo, com as dificuldades, muitas vezes com os revés que nós temos na convivência, aquele fogo inicial começa a diminuir. E aí o que nós fazemos? Nós começamos a deixar de lado a nossa primeira caridade. E aí olha o que Jesus fala para quem está nesse estado. Lembra-te, pois, de onde saíste. Não preocupa com o barulho, não, que é o gatinho ali mexendo, tá, gente? Lembra-te, pois, de onde saíste. Arrepende-te e volta às primeiras obras. Então a mensagem de Jesus neste momento está no capítulo 2 do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Capítulo 2 do Apocalipse, nós estamos no versículo 5, tá? Do capítulo 2. Então, o que acontece? Nesse momento, Jesus nos convida a retornar às nossas primeiras obras. Ali na igreja, a grande dificuldade dos primeiros cristãos era manter, que é muito interessante, porque os amigos espirituais falam pra gente que a nossa maior dificuldade, enquanto encarnados aqui na Terra hoje, tá? Porque qual que é a nossa maior dificuldade? É manter os nossos compromissos espirituais, porque nós temos muita iniciativa e pouca persistência. A grande característica espiritual do nosso momento aqui, da gente enquanto humanidade encarnada, é muita iniciativa, pouca persistência. Ou seja, a gente está sempre começando alguma coisa nova, mas a gente tem uma dificuldade extrema de manter aquilo. Tipo assim, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou fazer, eu vou acontecer. E normalmente, a gente inicia cheio de energia e depois a gente vai perdendo o ânimo, vai perdendo a vontade, a disposição. E o que acontece? Nós caímos na frustração. E Jesus fala isso para a igreja de Éfeso, ele fala isso para eles, por quê? Porque ali ia ser o início de tudo. A igreja de Éfeso se começou, juntamente com as que estavam na mesma época, lá é claro, mas aqui é um símbolo, A igreja de Éfeso começou a despertar o cristianismo primitivo. Por isso o recado de Jesus para eles, olha, vocês estão iniciando, a igreja de Éfeso é o exemplo de quem está iniciando nas leis do Espírito. Estou tendo contato, estou achando tudo lindo. É aquele momento que eu estou lendo um monte de livro. Não precisa pedir desculpa não, viu? É aquele momento que eu estou lendo os livros, que eu estou achando fantástico, que eu quero saber, que eu quero perguntar, que eu quero acontecer, que eu quero descobrir. Eu estou lendo a maior vontade de... Estou na pilha, estou pegando fogo. Esse é o momento da igreja de Éfeso. Jesus veio na Terra, o mundo vai ser diferente. Nossa Senhora, agora o que nós vamos fazer? Era essa energia que tinha no pessoal. Entretanto, essa energia ela tem que ser o quê? Mantida. Essa energia ela tem que ser trabalhada. E por isso, nós precisamos, através dessa mensagem de Jesus, lidar com as nossas expectativas. Trabalhando tanto a nossa persistência quanto a nossa perseverança na nossa caminhada espiritual. Ah, gatinho bagunceiro. Tá ali fazendo bagunça. Então vamos continuar?
Temos ali depois, ele fala assim, olha, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no paraíso do meu Deus. Olha que interessante, a árvore da vida. A árvore da vida é o alimento da imortalidade. Né? Lá no Jardim do Éden tem um símbolo muito bonito, né? Onde tinha a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. A árvore do bem e do mal é a que traz a gente o conhecimento, a informação, o saber discernir. A árvore da vida é a certeza da imortalidade. Quando Jesus promete que ele vai dar para a gente de comer do fruto da árvore da vida, ele está dizendo o seguinte: quando você despertar os seus valores de espírito imortal, quando você começar a se ver como um ser eterno, você vai ser imortal. Como assim? Porque nós já somos imortais. Muitas vezes o que acontece é que nós não estamos percebidos dessa situação ou despertos para essa realidade. Nós vivemos como se a nossa vida fosse limitada a uns poucos anos, enquanto nós somos espíritos milenares. É um grande conhecimento, uma grande informação que muitos de nós, na maioria das vezes, ignoram. Né? Eu sou imortal? Não. Morreu, acabou. Então nós sofremos com isso de vez em quando. Agora vamos passar para a segunda igreja aqui, a igreja de Pérgamo. Olha só que interessante. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve a mensagem para a igreja de Pérgamo, no segundo momento da igreja. Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Né? Parece um símbolo de briga, né? Lembrar, gente, espada no Evangelho, espada na Bíblia, no Evangelho, se representa o quê? O conhecimento espiritual. A espada é a ferramenta que corta, né? É a ferramenta que traz vida ou traz morte. Então a espada de 2 gumes é o conhecimento que eu tanto posso usar para ferir, como, se eu não usar direito, vai ferir a mim, porque ela tem 2 gumes, ela corta para os 2 lados. Tá? Isso, espada é sempre conhecimento espiritual. Sei que onde habitas, onde Satanás tem seu trono, sei que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo naqueles dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi martirizado entre vós. Onde Satanás habita. Então Jesus fala para um segundo momento do cristianismo, que é aqueles que estão vivendo onde Satanás habita. Aí você pensa, nossa, capeta chifrudo? Não, Satanás aqui é o símbolo daquilo que é contrário aos ensinamentos do Evangelho. Tá? Aqui, essa segunda igreja, ela representa quem? Ela representa as primeiras comunidades cristãs que viviam na cidade de Roma. Satanás era a representação do Império Romano e dos imperadores romanos, né, que perseguiam o cristianismo. E o que acontece? Por que ele é contrário ao Cristo? Porque tudo aquilo que o Império Romano representava era contrário às questões espirituais. O Império Romano representava a arrogância, o hedonismo, a vaidade. Né? O Império Romano simbolizava a violência como método. O Império Romano simbolizava o poder pelo poder. O Império Romano ele simbolizava tudo que era contra o espiritual. Né? Então, o Império Romano representava Satanás. Tá? Naquele simbolismo ali, o Império Romano era o que trabalhava contra o Evangelho. Não porque ele só perseguia os cristãos, isso é só um detalhe. Trabalhava contra o Evangelho porque ele é contrário às ideias de Jesus. Que é, muitas vezes, o que nós estamos vivendo hoje. Né? Qual que é a analogia com a gente hoje aqui? Nós estamos encarnados, né? Nós estamos vivendo numa sociedade que muitas vezes é o trono de Satanás. Tá? A igreja... eu pulei... desculpa, nós estamos falando de Pérgamo. Eu pulei Esmirna, vou voltar na de Esmirna. Nós estamos na terceira, tá? Mas não tem problema não. Tá? Então nós estamos na igreja de Pérgamo, que é o Império Romano. Tá bom? Eu vou voltar na Esmirna. E o que isso quer dizer? A igreja de Pérgamo, ela representa, né, a prisão da materialidade. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que no mundo material nos ensina e nos convida a abandonar as questões do espírito. Então, na igreja de Pérgamo, né, ali dentro do Império Romano, onde os cristãos estavam vivendo as suas primeiras perseguições, né, o que estava acontecendo ali? Eles estavam sendo testados entre aquilo que Jesus espera e aquilo que a sociedade que eles estavam vivendo pedia. Que é a nossa disputa hoje. A nossa sociedade hoje, o que ela pede da gente? Que a gente seja cada vez mais arrogante, mais agressivo, mais
bem-sucedido do ponto de vista material, né? Mesmo que para isso a gente tenha que sufocar os valores da espiritualidade, do espírito. Né? Então, aqui que ele fala para a igreja de Pérgamo: tenho contra ti alguma coisa, porque tens aí sequazes da doutrina de Balaão. Balaão, para quem não sabe, era um sacerdote judeu, né, do passado, personagem fictício, que ele tinha uma mula e a mula falava com ele, porque ele ensinava idolatria, tá? Ele ensinava a adorar outros deuses. O qual ensinava Balaque a pôr tropeços diante dos filhos de Israel. Tá? O que isso quer dizer? Balaão é aquele que estava ouvido para animalidade. Ele conversava com a mula, né? A mula de Balaão. Tem uma história muito interessante sobre isso lá na Bíblia, né? Não vamos entrar aqui porque a gente não está dentro disso. Mas o Balaão é o símbolo daqueles que atendem apenas aos instintos. O animal, na Bíblia, né, é sempre a representação do instinto. Todas as vezes que o animal aparece, é porque alguma coisa em relação ao instinto está sendo trabalhada. Então, quando Jesus ele nasce entre os animais, né? O que está acontecendo? Jesus ele vai nascer entre os animais e os primeiros que vão vê-lo vão ser quem? Os pastores. Quem são os pastores? Qual que é a tarefa dos pastores? É acalentar os animais, é apacentar, é controlar os animais. Então, quem que percebe Jesus primeiro? Aqueles que buscam conter os seus instintos. São os pastores. Se o pastor, né? E o Balaão é aquele que fala com os instintos, ou seja, aquele que dá ao instinto um papel muito grande na vida dele. Né? Então Jesus fala aqui que o grande problema é que a gente começa a falar só as questões instintivas, só atender os nossos desejos, as nossas vontades instintivas. Ah, gatinho. Faze igualmente penitência. Do contrário, virei a ti brevemente e pelejarei contra eles com a espada da minha boca. Então o que Jesus está falando? Se vocês não mudarem, eu vou ir e vou ter que brigar com vocês com a espada da minha boca. Lembra o que é a espada da boca? É o Evangelho, é o conhecimento espiritual. Quando nós fugimos do aprendizado espiritual, Jesus vem até nós, né, para nos ensinar. Tá? O pelejar, né, a batalha ali que Jesus está falando, é um ensinamento espiritual. E foi o que aconteceu, começaram a encarnar ali, né, naquele momento, espíritos iluminados com a função de quê? De manter o evangelho num bom caminho. Mas vamos voltar lá na igreja de Esmirna, que eu pulei, então, né? Ao anjo da igreja de Esmirna, esse é o segundo, tá? Isso diz o primeiro e último, que foi morto e está vivo. Conheço as tuas tribulações e a tua pobreza, mas é rico. És caluniado por aqueles que se dizem judeus e não são. Antes são uma sinagoga de Satanás. Não temas nada do que terás de sofrer. Eis que o demônio vos fará pôr na prisão alguns, a fim de serdes provados. Terei tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e te dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Esmirna é a casa do caminho. Lembra da casa do caminho? Que a gente já lê as obras lá do Emmanuel, Paulo Estevão, né? Vocês vão ver a igreja do caminho. O que é a igreja do caminho? Ou a casa do caminho? É a primeira organização cristã que foi fundada depois da morte de Jesus. Quando os apóstolos, lá, né, o Pedro, o Tiago menor, o João, se reuniram com alguns companheiros e criaram na cidade de Jerusalém a primeira aglomeração cristã do mundo. E Jesus fala, né, para eles, por quê? Porque eles estavam lá no meio da sinagoga de Satanás. O que é a sinagoga? Sinagoga é o templo religioso dos judeus. E o grande problema da Casa do Caminho estava exatamente no quê? Na perseguição religiosa que os ditos judeus, né, porque judeu eram aqueles que, né, eram descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, mais atrapalhavam do que ajudavam. Então eles estavam ali dentro da capital do judaísmo, da cidade de Jerusalém, tentando fazer o trabalho do bem de Jesus e tinham que lutar contra os membros da religião dominante, que era o judaísmo. Lutar no sentido de quê? De sofrer uma interferência constante, uma violência constante. Para a gente entender melhor o que é a igreja de Esmirna, né, a representação, tá? Nós temos que voltar lá no livro Paulo Estevão, lá no livro do Atos dos Apóstolos, e a gente começar a perceber, né, aquele papel daqueles primeiros momentos do Evangelho, onde o trabalho prático, a ação no bem, começou a encontrar, né, os primeiros obstáculos, os primeiros sofistas, as primeiras pessoas que falavam demais e faziam de menos, os primeiros companheiros que trabalhavam muito mais a própria vaidade do que os desígnios da espiritualidade maior.
E lá nesse momento da igreja nós vamos ver que o que manteve a Casa do Caminho em pé? A caridade. O que manteve a Casa do Caminho funcionando foi o acolhimento aos doentes, a ajuda aos que estavam necessitados. Preocupa não quem está chegando, é meu gatinho que está pulando aqui em cima. A ajuda aos necessitados e o trabalho incessante para consolar os filhos do Calvário. Tá? Então, nesse momento aqui, que Jesus está falando para a igreja de Esmirna, ele está levando uma mensagem, ele está relembrando, que já tinha passado dessa época, que muitas vezes, depois que o trabalho nasce, começa a vir um momento do quê? Dos choques, das dificuldades. Isso em todos os trabalhos de cunho espiritual. Todos os sonhos espirituais, eles passam por etapas. A primeira etapa é o início, depois a euforia, depois vem as primeiras dificuldades, as primeiras lutas, as primeiras disputas, os primeiros desentendimentos. E depois o que vai acontecer na terceira parte? A mudança para outros ares, que às vezes é até pior. Meu gatinho, esse aqui é o Banguela, tenho 2. Tem a Miauzinha, que já é velhinha, que normalmente já ficava nos outros estudos, ela está lá para dentro, eles não dão muito bem um com o outro. Esse aqui é o Banguela, está aqui pulando e correndo em cima do armário dos meninos, tá bom? Daqui a pouco ele vem aqui. Mas, voltando às questões aqui que a gente está conversando aí, ó, bagunceiro. Cada igreja dessa representa um momento e uma realidade espiritual. Tá? Vamos lembrar que essas igrejas também existiram materialmente falando. Tá? Essas igrejas existiram em vários lugares da Ásia, mas elas também são tratadas como símbolos de momentos que nós estamos passando. Aí nós vamos para a quarta igreja, que é a igreja de Tiatira. Olha só que interessante. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama, pés como bronze. Conheço as tuas obras, a tua fé, a tua caridade, a serviço, a tua paciência e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Porém, tenho alguma coisa contra ti. Permites a Jezabel, que se diz profetiza, ensinar e seduzir os meus servos, para fornicarem e comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para fazer penitência, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha que interessante. Esse momento aqui que Jesus está falando, sabe o que é? É a Igreja Católica. Por que é a Igreja Católica? Como é que foi a origem da Igreja Católica, né, gente? O Império Romano percebeu, que o cristianismo estava galopante, ele estava crescendo de uma maneira estrondosa no Império, e o Império Romano sempre teve uma característica de absorver tudo aquilo que fosse fator de união, ou seja, uma coisa que era uma ferramenta para manter o poder, o Império Romano absorvia, controlava, e ao mesmo tempo manipulava. E aí o que aconteceu? Mais ou menos 300 anos depois de Cristo, mais ou menos, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. No primeiro momento, os cristãos viram aquilo como um processo de alívio. Olha, finalmente, não vamos ser mais perseguidos, não vamos mais morrer no circo, agora todo mundo vai ser cristão. Só que não foi bem assim. Apesar de o Império Romano se tornar cristão, entre aspas, o que aconteceu? Na verdade, o que aconteceu foi que os líderes religiosos dos cultos tradicionais romanos se tornaram os líderes da nova igreja que estava aparecendo. Ou seja, tem um livro muito interessante que chama-se A Esquina de Pedra. Tá? Quem quiser ler, é um livro muito bom, um livro espírita, que conta exatamente esse momento da história do cristianismo. Foi quando as igrejas deixaram de ser instituições cristãs no sentido evangélico, no sentido espiritual, e começaram a se transformar numa instituição da Igreja Católica. O que aconteceu? Gatinho. O que aconteceu? O Império Romano decidiu que a religião oficial ia ser o cristianismo, tudo bem. E ele entregou o controle do cristianismo para os sacerdotes da religião antiga, ou seja, os sacerdotes lá de Júpiter, de Marte, de Vênus, que eram os deuses gregos transformados também antes em deuses romanos, mudaram o nome e transformaram. E o sacerdócio organizado, aquela estrutura toda que já existia para se cultuar os deuses, o livro chama Esquina de Pedra, aquela estrutura toda que já existia para cultuar os deuses romanos foi adaptada
para cultuar no lugar dos deuses romanos Jesus, os apóstolos e as figuras famosas do Evangelho. Então começou a haver um processo de substituição gradual. Né? Aquela estátua de Zeus foi substituída por uma estátua de Jesus, aquela estátua de determinada deusa foi substituída por Maria, aquele determinado deus foi incorporado na figura de um determinado apóstolo, começou a haver uma substituição. Entretanto, né, os rituais, a estrutura religiosa e sacerdotal, né, com algumas alterações, permaneceu a mesma. E esse livro, Esquina de Pedra, né, relata esse momento aqui da igreja de Tiatira, que é um momento, né, eles contam, né, que é um momento que, por exemplo, lá existia uma comunidade cristã, cheia de jovens, cheia de pessoas que participavam, porque as comunidades cristãs elas tinham uma característica que a liderança era natural, né, normalmente era alguém que escutou o evangelho da boca de alguém que escutou de um apóstolo, né, já era quase 300 anos depois, e essa pessoa, eu acho que é esse mesmo. Eu não sei o autor. Acho que é Fernando Duó mesmo, viu, minha amiga? Tenho quase certeza. Mas eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que só tem esse livro com esse nome. E o que começou a acontecer? Né? Eles contam a cidade, que eles tinham uma comunidade cristã que fazia um monte de coisas. Em determinado momento chegou um representante de Roma, né? E falou assim, gente, a partir de agora, né, nós vamos... o Império aceitou o cristianismo e agora nós vamos fazer os nossos cultos lá naquele templo lá que tem na cidade, que é o maior templo da cidade. Né? Aí o que aconteceu? Quando eles foram lá para fazer os cultos, participar, aquela coisa toda, eles começaram a ver que aquela estrutura do culto era muito diferente do que da liberdade que eles tinham, né, no cristianismo normal. E aí eles começaram a questionar aquilo. Falaram, não, mas peraí, esses rituais, essas coisas não tem nada a ver com Jesus, não. E o que aconteceu? Né? Esses líderes religiosos falaram, não, religião e Jesus é só aqui dentro que pode falar. E eles começaram a perseguir os cristãos antigos, que eram herdeiros da tradição dos apóstolos. E é interessante que no livro eles fazem uma coisa que é fantástica, negativamente falando. Né? Eles pegam um líder religioso da cidade, que era um companheiro que tinha aprendido lá, que era um discípulo, se não me engano, do João Evangelista, né? E o que eles fazem? Eles matam esse companheiro e, passado alguns anos, eles dizem que a igreja que está lá é em homenagem a ele. Ele vira o padroeiro da igreja, mas quando ele estava vivo e ele era uma figura que era destoante do que eles queriam fazer, eles deram um jeito de eliminar ele. E aí depois eles transformam ele num santo, colocam uma imagenzinha lá dizendo que era ele e que eles estavam ali seguindo as tradições espirituais do mestre ou do santo fulano. Né? Foi um processo de apropriação espiritual. Um processo de transformação e de manipulação espiritual. Mas por que eu estou falando isso? Porque é um momento que o cristianismo se prostitui. Jesus chama de prostituta. O que é prostituição? É quando eu vendo algo de muito valor a um preço insignificante. Eu troco aquilo que eu tenho de mais valoroso, né, a troco de nada. E o que aconteceu? Foi um momento que começou-se a trocar os valores espirituais pelo poder temporal. E é um momento que nós estamos vivendo, né, até hoje. Normalmente, quando todo trabalho espiritual começa a crescer, começam a aparecer pessoas mal intencionadas, mais preocupadas com o dinheiro, com o poder. E aí o que vai acontecer? Nós vamos começar a ver líderes religiosos mais interessados em ter poder material do que ser trabalhadores da seara de Jesus. E ele fala aqui, olha só que interessante, ó. Permites a Jezabel, que se diz profetiza, ensinar e seduzir os meus servos. Ele está falando desse momento da igreja. Ou seja, começaram a ensinar em nome dele coisas que eram totalmente contrárias à essência do evangelho. Então, aquele evangelho de amor, de compreensão, de afetividade, né? Aqueles templos onde todo mundo tinha direito de falar, começou a criar-se rituais, onde só uma pessoa, o sacerdote, voltou a figura do sacerdote que não existia na época, né? Joquebed tem alguma ligação com Maria Santíssima? Que eu saiba, não, tá? Eles são personagens que viveram em tempos diferentes, tá certo? Maria é um ser, é diferente, não tem muita ligação, não, tá bom? Mas aí o que acontece? Só voltando aqui, porque senão meu raciocínio é fraquinho. O que ele está falando ali? Que começaram a vender o evangelho. E ali houve uma perda. Ó, eis que a reduzirei a um leito, e os que adulteram com ela se verão numa grandíssima tribulação,
Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O que isso quer dizer? A igreja, quando ela entrou nesse processo, ela começou a apodrecer. Ela começou a ser mais uma instituição voltada para poder material, e virou realmente uma instituição de grande poder material. E à medida que o poder material e financeiro crescia, o evangelho diminuía. À medida em que os poderosos e os líderes assumiam, né, a igreja, aqueles senhores simples, aquelas mulheres humildes, aqueles companheiros que deram a sua vida nos circos, que trabalhavam nas catacumbas, que consolavam, começaram a perder papel, porque a instituição tomou conta. Todo caminho espiritual, meus amigos, que vira instituição, corre riscos tenebrosíssimos. A institucionalização da fé é o caminho para a decadência. Porque aí começa a criar controle, aí começa a ter interesses, aí começa a ter que contemporizar com um porque não pode desagradar. Né? Questão do dízimo. Né? O que é o dízimo? Gente, o dízimo é uma questão que foi estabelecida pelo reino de Israel, né? No Antigo Testamento. Por quê? Na época do Antigo Testamento, as pessoas e a forma de governo deles era uma forma que era uma teocracia. O que isso quer dizer? Todo governante tinha, né, um papel divino. Ou seja, o governante, o rei, estava lá porque Deus colocou ele ali. E o que acontecia? Né? Israel possuía 12 tribos, né? Era formado por 12 tribos, e uma das tribos não trabalhava, que era a tribo do Moisés, a tribo de Levi. O Moisés era um cara espertão, né? Ele colocou a tribo dele, ou seja, a turma dele, a família dele, para serem os sacerdotes. Ou seja, todo mundo que é da minha tribo, né? O Moisés falou, vai ser sacerdote. Como a gente vai ser sacerdote, nós não vamos poder trabalhar. Então, as outras tribos vão ter que dar 10% do que eles ganham pra gente poder sobreviver, porque senão como é que a gente come, né? Muito boa ideia de início, né? E o que acontece, né? Essa prática, né, esse imposto religioso, permaneceu até a época do Império Romano, até a época que Israel foi destruída, no ano 70. E os cristãos, né? Eles não tinham o hábito de dar dízimo, tá, gente? Isso aí é uma coisa que é bem definida. Os cristãos faziam doações espontâneas, chegava mesmo, algumas pessoas darem tudo que tinha, isso é verdade, né? Mas ninguém era obrigado a dar nada. Haja vista que se vocês leem o livro Paulo Estevam, vocês vão ver que o Paulo está fazendo uma coleta para poder ajudar a Casa do Caminho que estava passando dificuldade financeira. Ou seja, tinha tanta gente lá e eles não tinham como atender aquelas pessoas. Aí o Paulo saía pedindo dinheiro para os outros e mandava tudo para a Casa do Caminho. Né? Ele só pegava para transferir. E o que aconteceu? Né? Muitas pessoas mal intencionadas, né, que pegam partes, né, fora do contexto do Evangelho da Bíblia, utilizam isso para poder arrecadar, né, dinheiro de maneira imprópria do seu irmão. Tem uma frase do apóstolo Paulo que ela fecha a questão para mim, tá? Que ele fala assim: aquele que não trabalhar não coma, né? Olha só, ele está falando isso acerca do quê? Dos líderes religiosos. Então, quem tem que sustentar o Marcelo é o Marcelo. Através do esforço do trabalho. Ah, mas o Marcelo está passando fome, é outra história. Aí o Marcelo pode depender da caridade alheia enquanto ele não consegue outro emprego. Tá? Mas o Marcelo viver do Evangelho, o Marcelo ganhar dinheiro para falar de Jesus, já tem um problema espiritual nisso aí, porque é dar de graça para de graça receber. Entretanto, né, o caminho fácil, a porta larga, ela seduz muito. Né? Então a gente começa a aceitar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, não que você vê se está vivendo aquilo. E para sair dessa onda, meus amigos, é muito difícil. Então, né, muitas pessoas se baseiam nessa questão de dízimo para poder arrancar dinheiro dos outros. Né? Porque, infelizmente, não tem controle. Né? Uma coisa é fazer caridade, outra coisa é fazer caridade com dinheiro alheio. Né? Então, a caridade com dinheiro alheio é a caridade do outro, não é sua, não. Né? Exatamente. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Está lá no livro de Gênesis. Né? A espiritualidade fala isso para Adão. Por que a gente está falando isso? Quer dizer que é errado ajudar? Claro que não. Por exemplo, eu sou dirigindo uma casa espírita. Né? Então nós pagamos água, nós pagamos luz, nós pagamos alguém para limpar a casa, nós temos que fazer obra. Há pouco tempo nós tivemos que reformar a casa que estava caindo lá, estava chovendo muito lá dentro, chovendo dentro da casa. Então, gente, nós precisamos de recurso financeiro, é claro. Né? Mas além disso, para que a gente precisaria de recurso financeiro? Para a cesta básica, para o trabalho de caridade. Isso que é o objetivo material de um grupamento espiritual. É ajudar os outros. Passou disso, é excesso. Né? Desculpa.
o Emmanuel fala que a gente não deve guardar recurso. Nós temos que passar tudo para frente. Então, normalmente, né, quando você tem recurso demais, às vezes você começa a inventar moda demais também. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. É uma tentação muito grande. E tem uma coisa que os amigos espirituais falam: você quer dar um dízimo? Dá 10% do seu tempo, dá 10% da sua atenção, dá 10% do seu amor, dá 10% do seu tempo. Vai lá, 10% do seu domingo, faz uma campanha do quilo. Vai lá, 10% você é um professor, você é um médico, você é um profissional, dá 10% para quem não pode. É muito mais meritório. Né? E às vezes as pessoas precisam mais. Né? Então, assim, as coisas têm que ser transparentes. Né? Claro que quando a gente precisa de comida, essas coisas, nós vamos nos reunir, vamos pedir ajuda. Mas tirando disso, para que eu preciso? Para que eu preciso colocar mármore na parede da casa espírita? Para que eu preciso colocar um piso de R$500 o metro quadrado na casa espírita? Não preciso, não. Eu preciso ter o mínimo de condizente com a dignidade humana. Né? Não vou deixar eles também pisar no barro lá e deixar chover dentro da casa espírita. Já é exagero. Mas nós temos que ter o quê? Prudência com o que a gente está fazendo. Né? Porque a estrutura física não é o mais importante. O mais importante é a estrutura espiritual. É o acolhimento, é a afetividade. Né? Mais importante do que trocar o telhado é manter a cesta básica das famílias assistidas que estão indo lá receber. Né? Fala assim, mas isso aí é bobagem. Não é bobagem, não. Eu lembro uma vez um amigo espiritual virou para mim e falou assim: vocês não podem cortar a cesta básica da fulana. Aí eu falei: mas como é que nós vamos fazer? Você vai se virar, vai sair pedindo. Mas se cortar, a cesta básica não é o mais importante. Eu falei assim: a cesta básica não é o mais importante mesmo, não. Mas os 4 filhos que ela traz para evangelização no dia da assistência social é. Porque aquelas 4 crianças precisam de evangelização infantil. Porque aqui na evangelização infantil da casa é o único momento que aquelas crianças são tratadas com carinho. Porque o pai é alcoólatra, a mãe é desequilibrada e ela só vem aqui por causa da cesta básica. E por causa da cesta básica ela traz os meninos. É o único momento que aquelas crianças têm contato com conceitos de espiritualidade, de amor e de carinho. Então, se você cortar a cesta básica dessa família, você é criminoso. O Espírito falou para mim, porque até assim. Ou seja, não é só a cesta. Tem todo um trabalho espiritual por trás daquilo. Tem toda uma manifestação espiritual. Né? Capítulo 3 começa: o anjo escreve essas coisas daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 é a perfeição. Então, tanto o Espírito quanto as estrelas, Espírito é a vontade. Tá? O Espírito é a representação que quem está mandando aquela carta vem direto dos planos superiores. A estrela é a luz. Né? Então, 7 estrelas é a iluminação perfeita. Aquele que tem 7 Espíritos e 7 estrelas é alguém que é um ser iluminado e que sabe do que está falando. Tá? É um simbolismo para isso. Tá bom? 7 é sempre o número da perfeição. Estrela, luz, sol, são sempre símbolos de conhecimento. A luz na Bíblia é reflexo de conhecimento. Toda vez que aparece luz na história, pode saber, está falando de conhecimento, de informação espiritual. Tanto é que a primeira coisa que Deus cria, lá no livro de Gênesis, é um símbolo, né? Claro. O que Deus fala? Haja luz. Conhecimento. É só a luz, né? E lá no Livro dos Espíritos, os amigos espirituais falam para o Kardec na questão número 1, que é Deus. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inteligência, conhecimento, início. Então, a resposta dos Espíritos coaduna, né, está conectada com a fala lá do Moisés, simbólica. Né? A espada é o Evangelho. A espada é o conhecimento espiritual sendo aplicado. Tá? A luz é quando o conhecimento está vindo. Não, desce a luz aqui sobre nós. Né? Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo, quem me vê não entra em treva. Parece lindo, simbólico, né? Mas o que Jesus quis dizer com isso? Que aquele que seguir os ensinamentos dele vai deixar de andar nas trevas da ignorância material. Quem vê a luz do Cristo vai deixar de viver nas trevas da morte, porque vai saber que somos imortais. Vai deixar de ver na escuridão da ignorância do pecado, porque vai saber que o pecado é tudo aquilo que fere a nossa própria consciência. Então a luz é aquilo que devassa, que abre, que mostra, que ensina. Já a espada é o símbolo do conhecimento sendo aplicado, sendo usado. É quando, por exemplo, a espada é quando eu pego e falo, igual eu estou falando para vocês aqui do dízimo. Eu estou explicando o que é o dízimo, mas eu posso usar esse dízimo para quê? Para ferir. Falar assim: não, gente, está escrito aqui, ó, tem que dar 10%. Passa o número do cartão de crédito aí, ó, vamos pagar aí.
Eu estou usando o conhecimento como uma arma. Só que quando eu faço isso, o que vai acontecer? Do mesmo jeito que eu te corto com ele, eu estou me comprometendo espiritualmente. Então, o conhecimento, ele pode ser uma arma. Quando Jesus fala que o evangelho é uma espada e ele vai usar isso contra a gente, em que sentido que ele está falando? Que ele vai usar de agressividade? Não, ele vai usar aquilo que eu prego para o próximo como reflexo para mim. Porque normalmente, quem usa do conhecimento espiritual para manipular a boa vontade alheia, seja para conseguir dinheiro, para conseguir vantagens, para iludir, né? Que tem muita gente que não consegue dinheiro nem vantagem, mas usa o evangelho para seduzir, né? Para dar cantada nos outros, usa a espiritualidade. Isso tem um preço. Isso tem um preço muito grande. Por quê? Porque aquilo que eu faço com meu irmão, estou fazendo comigo. Lembra da espada? Aquilo que eu firo no meu irmão, consequentemente, vai ferir em mim. Então, quando eu engano meu irmão, na verdade eu estou enganando a mim mesmo. É nesse sentido que é a espada. Tá certo? Mas vamos embora aí. Amigo Alfredo, quanto tempo, meu irmão? Bem-vindo aí aos nossos estudos. Nós estamos falando do Evangelho. Podemos colaborar com as pessoas ensinando nossos irmãos a pescar? Também, né? Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu gosto muito. Eles falaram isso para ela uma vez e a Madre Teresa falou assim: olha, enquanto ele não souber pescar, eu dou o peixe. Se ele aprender a pescar, ele vai pescar. Mas enquanto isso, se bobear, eu pego o peixe e põe dentro da boca dele se precisar. Então a gente tem que fazer aquilo que está na necessidade do momento. O que é caridade na essência? É dar aquilo que o outro precisa, não aquilo que eu quero. Muitas vezes, a pretexto de ajudar, nós administramos a vida dele. E isso é uma tentação muito grande também. É uma tentação de esfriar a nossa fé, porque nós começamos a usar a fragilidade alheia como pretexto para não ser útil. Muita gente questionava o Chico quando o Chico fazia aquelas doações enormes de cesta básica, e às vezes ia gente que tinha condição financeira e entrava na fila e recebia. Aí o Chico falava assim: olha, se fulano de tal entrou na fila, ficou 4 horas debaixo do sol para receber, alguma coisa ela está ganhando com essa cesta básica, que é mais que o alimento. Você concorda comigo? Além do que ela não precisa, né? Quem não quer trabalhar, não coma. Acho que tem relação com isso, de ajudar o próximo a ter mais dinheiro. Nesse aspecto específico, quem não quer trabalhar, que não coma, em primeiro lugar, é para os líderes religiosos. É para o cara que fala de Jesus. É para aquele companheiro que acha que porque ele conhece um pouquinho, ele merece ser sustentado pelo grupo onde ele está inserido. É o primeiro recado. O Paulo está falando isso para o sacerdote mesmo, para o líder religioso. Para o cara que acha que vai ficar na maciota lá ganhando dinheiro às custas de quem trabalha. Claro que nós sabemos que isso aí também tem uma implicação mais profunda, que é o seguinte: esforço igual conquista. Tá? Então todo esforço se traduz em alguma conquista. Algumas pessoas têm capacidade de esforçar mais ou menos. Então nós temos que fazer o quê? Nós estamos aqui para ajudar. Então, na medida que a gente é chamado ao auxílio, nós devemos estar o quê? Dispostos. Porque se aquela pessoa não mereceu o auxílio, ela não consegue. Segue. Uma vez um amigo espiritual falou isso pra gente. Falou assim: quando alguém passa na sua vida, está até lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma história muito interessante. Fala assim: se eu ver uma pessoa sofrendo, e eu posso aliviar, eu devo fazer ou não? Se eu aliviar, eu não vou estar quebrando o karma dela? E os espíritos falam para ele: falam assim, não, se fulano de tal, se alguém chegou na sua frente pedindo ajuda, é porque é para você ajudar. Se você tem condição e se alguém te pede, tá tudo certo. Porque se fosse para aquela pessoa não receber a ajuda de ninguém, ela não te encontraria. Vocês não cruzariam os seus caminhos. Se alguém cruza o nosso caminho, é porque nós podemos impactar naquela vida daquela pessoa de uma maneira. E outra coisa que nós devemos aprender com Jesus: aquilo que nós damos, nós damos. E às vezes a gente cai numa paranoia, e eu já caí nisso, Eu falo isso por exemplo, porque a gente lida muito com isso. Eu lembro que uma vez o companheiro foi falar pra gente que tinha uma assistida nossa lá da casa, acho que eu até contei essa história aqui, que a companheira estava vendendo a cesta que a gente dava para comprar carne. E aí eu fiquei apertado, e alguém foi lá, falou: nós vamos seguir, nós vamos atrás da pessoa para ver se é isso mesmo. Aí eu até deixei fazer e tal, mas depois eu parei para pensar, falei assim: uai, a gente não deu a cesta? E se ela quiser dar para os outros, o que eu posso fazer com isso? Não é dela? Ou é meu emprestado para eu poder gerenciar? Então a gente tem que pensar nessas coisas. Não é ser idiota. Eu tinha uma companheira nossa lá na casa espírita, que até já desencarnou, a dona Rita, que ela pegava a cesta básica dela e distribuía com os vizinhos que precisavam.
Depois de sair da fraternidade carregando a cesta básica que ela ganhava uma vez por mês, ela passava nos frigoríficos da região para pegar cabeça e pé de frango para poder distribuir para os vizinhos. E não foi ela que me contou isso, não. Foram os vizinhos dela. Né? Eu vou gerenciar o que uma pessoa dessa faz? Falou, não. Normalmente um espírito desse, um espírito superior. Eu bobear, vou chegar no plano espiritual, eu pedia de joelho para me ajudar lá. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar. Foi o que aconteceu aqui, ó. Né? Quando a gente fala aqui da igreja de Tiatira, o que aconteceu? Eles se venderam, eles se enganaram, eles se equivocaram. A facilidade material é uma grande prova. Né? Quando as coisas são muito fáceis, muitas vezes elas perdem sentido. Então a gente refletir sobre isso. Olha só. A vós, porém, digo, ele falando para aqueles companheiros, para a gente, né? Não seguem, a vós, porém, digo, assim como aos outros fiéis de Tiatira que não seguem esta doutrina. O que Jesus está falando aqui? Para aqueles que acreditam naquilo que a Igreja Católica é, mesmo, né, com os erros que aconteceram, né? Que não conheceram as profundidades como eles lhe chamam de Satanás. Eu não vos porei outro peso. Todavia, guardai bem aquilo que tendes até que eu venha. Qual que era a missão da Igreja Católica, gente? Era pegar o Evangelho e guardar até que a espiritualidade enviasse companheiros para darem um novo fôlego no Evangelho. E eles enviaram 2 companheiros para fazer isso. O primeiro, 1000 anos depois, praticamente, né, lá na Itália, chamava-se Francisco Bernardone, né, ou João Bernardone, que é o nome de batismo dele, né, e era Francisco de Assis, que veio ensinar o Evangelho na prática. A segunda pessoa veio quase 400 anos depois. Né? Claro que vieram outros enviados, mas eu estou falando dos mais próximos ali do Mestre, que é o apóstolo Paulo reencarnando na Alemanha com o nome de Martinho Lutero, que veio para trazer uma renovação à estrutura religiosa da igreja, tentando sacudir aqueles rituais, aquelas materializações desnecessárias. Né? E os dois, dentro das suas possibilidades, fizeram o seu trabalho. Por isso que Jesus fala assim, o objetivo da Igreja Católica era guardar o Evangelho, era amadurecer, né? Porque quem precisava amadurecer não era a igreja, éramos nós, que nós fundamos a igreja. Né? Quando a igreja fala que nós somos a igreja, pessoal, os padres falavam, né? Não é errado, não. Porque a igreja é o reflexo da gente. Né? As igrejas eivadas de vaidade, de orgulho, de egoísmo, são reflexos do nosso estado espiritual, ainda muito preso a esses conceitos. Então nós temos que aprender, temos que transformar e modificar na nossa caminhada. Aí ele fala aqui, ó. Aquele que vencer e praticar as minhas obras até o fim, eu lhes darei o poder sobre as nações, que as regerá com varas de ferros e serão quebradas como vasos de oleiro, como eu também recebi do meu Pai. E dar-lhe-eis a estrela da manhã. Aquele que ouvir, que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que ele quer dizer com isso, né? Parece que ele vai brigar com alguém, né? Não. A estrela da manhã é a primeira estrela que nasce depois da escuridão. É o planeta Vênus, né? Que a gente via aqui. Os gregos falavam que era a deusa do amor, a deusa da beleza, né? A estrela mais brilhante. E Jesus fala da estrela da manhã no sentido que ele está falando assim, ó, que mesmo no momento mais escuro, lembra da idade das trevas? Né? No momento lá da idade da ignorância, da idade das trevas, onde o conhecimento, onde a humanidade meio que andou para trás, né? Em questão cultural, o Império Romano, a Grécia Antiga era muito mais para frente do que a Idade Média, né? A estrela da manhã surgiu. Quem que era a estrela da manhã? O rapazinho que nasceu lá na cidade de Assis, né? Pobrezinho da cidade de Assis, Francisco de Assis. O apóstolo mais luminoso do Cristo, que é esse aqui, que está escrevendo esse texto para nós, né? Que escreveu o Apocalipse, que a pedido do Mestre do Amor, renasceu, né, na matéria densa, quase 1000 anos depois da sua vivência como apóstolo, para nos ensinar, através do exemplo e da prática, o que é ser cristão de verdade. No momento mais obscuro da história, onde a vaidade, o egoísmo, a arrogância tomaram conta do mundo, uma estrela das mais maravilhosas e mais brilhantes brilhou na Terra. Essa estrela se chamou Francisco de Assis. Francisco de Assis era
a promessa de Jesus para reviver com o Evangelho. E quem não, né, senão ele, que escreve pra gente isso aqui, já estava sendo preparado, tipo assim, ó, tô te preparando aqui, meu filho, daqui a pouco você vai lá, né? Ele recebe a missão de Jesus de vir e de exemplificar amor. Ele não recebe a missão de mudar a teoria, de brigar no dogma, de criar novas teologias, não. A missão do Francisco é amar. Amar como Jesus amava. As plantas, os animais, as pessoas. Amar inclusive aqueles que não o amavam. Compreender inclusive aqueles que não o compreendiam. Respeitando, servindo, cantando. Porque a alegria é divina. E Jesus é alegre. E o Jesus da Idade Média, que é o Jesus que chegou até a gente, em suas representações, é um Jesus morto, um Jesus triste, melancólico, derrotado, fragilizado, né, cansado. E através das mãos de Francisco, Jesus se tornou novamente, né, o amigo da natureza, das crianças, o sorridente Rabi de Nazaré, o amigo dos sofredores, o companheiro dos desesperados. E nas mãos de Francisco, as mãos de Jesus curavam. E isso, meus amigos, é um grande recado de espiritualidade para a gente. Isso é uma profecia do Apocalipse, que uma estrela iria vir. E não é uma profecia ruim, porque Jesus não veio trazer profecias negativas. O Cristo que é a nossa felicidade. Né? Aquele que disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, pois vos aliviarei, não tem mensagem de tenebrosidade ou de ódio. Assim como Francisco, né? Jesus veio trazer um amor. E hoje nós estamos precisando reviver Francisco nas nossas ações, na nossa alegria. Né? O Francisco de Assis eu acho interessante que ele sempre é representado nos filmes meio como um bobo alegre. Né? Você vê aqueles filmes, até os filmes bem feitos, né? Mas eles não conseguem representar a figura de um espírito iluminado. Então o Francisco de Assis parece uma pessoa distante, né? Desconecta da vida, meio alienado da realidade. Isso é totalmente falso. Francisco é uma pessoa vibrante, ativa, companheira, amiga, gentil, amorosa, presente, trabalhadora, né? Entregava seu trabalho da hora de acordar até a hora de dormir, servia a todos, buscava o conforto daqueles que conviviam com ele em primeiro lugar do que o dele. E isso, para nós, é uma grande estrela que brilhou na escuridão. É uma grande estrela que estava prenunciando o nascer do sol. O que é o nascer do sol? É o momento em que o Cristo, né, estaria presente de novo entre nós. Tá? Nenhum, né? Porque o último livro que tem na Bíblia, meu amigo, foi o livro, né? Tô perguntando qual livro da Bíblia conta a história de Francisco. Francisco é o apóstolo João, né, em outra vivência. Mas ele nasceu 1000 anos depois, né, do último livro da Bíblia ser escrito, que é o Apocalipse. Né? Ele reencarnou na Itália. E nós temos aí as tradições espirituais, né? Tem um livro muito bom, né, chamado Francisco de Assis, né, que é uma história romanceada da vida dele, né, no sentido que ela é mais poética do que tudo. E temos aí vasta biografia sobre o que o Francisco de Assis fez, graças a Deus que nós temos. Né, uma vasta biografia sobre a vida, sobre a obra, sobre o pensamento, sobre o amor de Francisco, que era o amor do Cristo encarnado na Idade Média. Muita gente fala que Francisco é o Cristo da Idade Média, porque ninguém na história da humanidade viveu tanto a expressão do amor de Jesus quanto ele. E isso é uma realidade. Francisco, ele trouxe à Terra o perfume de Jesus. Né? E isso, aquela cena é maravilhosa, né? Quando ele está lá construindo a igreja no meio da neve, lá, aquela coisa toda, aquilo é lindo. E é aquilo ali mesmo. Né? Jesus o chama a reconstruir a sua igreja. Né? E aí o que ele entende? Que é para construir na parede. Né? Ele vai lá e começa a bater massa na parede. Tá muito errado, não, mas o que Jesus falou com ele, que Jesus é um guia espiritual dele, você imagina? Né? O que Jesus falou para ele é o quê? Reconstrói a estrutura espiritual da igreja. Ele começou com a matéria. Né? Lembrando que o primeiro trabalho é o trabalho prático. A partir do trabalho prático, tudo aconteceu. A partir daquele momento que ele começou a bater, começou a colocar tijolo lá e reconstruir a igrejinha de São Damião, ele reconstruiu mais 2 igrejas, além dessa, ele começa a reunir os seguidores, os amigos, as pessoas começam a se maravilhar com o trabalho dele. Né? Mas é fantástico. João Batista é outro espírito, tá? Não confundir o João Batista com o João Evangelista. Né? Exatamente, ele pensou que era o prédio, mas na verdade ele veio reformar foi muito mais. Né? Então, depois que ele foi entender, é assim mesmo, gente. Ele começou no material para chegar no espiritual. Né? E é assim mesmo, uma hora nós batemos com a nossa missão. Tá? E nada é perda de tempo.
E sobre o João Batista, nós sabemos que o João Batista ele foi, né, sabemos as reencarnações anteriores do João Batista. Né? Nós sabemos que o João Batista ele foi o profeta Elias, né, isso o próprio Jesus falou. Ele foi o Moisés, ele foi o José do Egito, ele foi o Abraão. Tá? Essas são as encarnações passadas do João o Batista, tá? O João Evangelista já é outra história. O João Evangelista é o rapazinho que era amigo de Jesus, é um dos apóstolos. Como os dois têm o mesmo nome, muitas vezes as pessoas se confundem, mas é duas pessoas totalmente diferentes. A personalidade, então, né? João Batista é o que cortar a cabeça dele, tá? Só não confundir isso. Deixa eu só ver o tempo que nós temos, né? Bom, nós temos aí poucos minutos, temos 4 minutos. Olha, é exatamente o que você está falando, Carlos. O João, o João, chama ele de João. É João, né? Mas Francisco. Aliás, o nome dele de batismo era João, né? Então, mas tudo bem. Sim, ele foi um dos espíritos que aparece lá na codificação do Kardec, né? O João Evangelista, né? Ele assina a obra como João Evangelista, a obra como Francisco de Assis. É o mesmo espírito, né? Isso que dá, né? Ser famoso, você pode assinar o que você quiser. Ele podia assinar Profeta Daniel, Francisco de Assis, o que quisesse. Né? Mas o que acontece? Muitas vezes, né, o espírito, por mais superior que ele seja, ele não entende bem. Jesus virou para ele e falou assim: Francisco reconstrói a minha igreja. Ele olhou e falou: é mesmo, Jesus, caiu a parede, eu tenho que dar um jeito nesse negócio. Ele foi lá e começou a trabalhar no físico. Né? Mas nada se perdeu. Essa reconstrução física foi, né, o disparar, né, de uma reconstrução espiritual. Por quê? Porque ele, ao invés de ser um líder, um mestre sentado lá só falando, ele botou a mão na massa. Ele mostrou que o trabalho é algo que é fundamental para o espírito iluminado. Se a gente não bota a mão na massa, tem um trem errado com a gente. Né? Dentro das nossas possibilidades, é claro. Alguns dão mais conta, outros menos, mas nós temos que fazer alguma coisa. Só ficar falando é muito bonitinho. Né? Nós temos que agir. Né? Mas aí, meus amigos, nós estamos terminando, né? Como eu falei, a gente está passando pelos textos, né? Porque a gente não vai fazer um estudo muito aprofundado, até porque não é o nosso objetivo, né? Nós vamos tentar colocar tudo no YouTube também. Na semana que vem, nós vamos entrar na igreja de Sardes, no próximo domingo, né? Com o capítulo 3, que é a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 3 igrejas que são muito importantes. Porque a igreja de Laodiceia somos nós, tá? Doutrina espírita. Os espiritualistas, não só a doutrina espírita, todo mundo que é a nova era da espiritualidade. É a gente aqui. E o que acontece? Né? Mais uma vez, lembrar, né, a todos que nós estamos vivendo em um momento de provas, estamos vivendo um momento de transformação e que as trevas muitas vezes agem de maneira sutil, né, que a gente tem que se vigiar porque muitas vezes nós somos instrumento das trevas, sim, quando nós falamos demais, ou quando nós falamos, ou quando nós entendemos também, muitas vezes a gente fala uma coisa, ou alguém fala com a gente alguma coisa e nós entendemos de maneira errada, nós sofremos e muitas vezes nós queimamos oportunidades de luz, né, pela nossa falta de entendimento, pela nossa falta de paciência e de compreensão com os outros. Meus amigos, queria agradecer mais uma vez, pedir a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, pedir ao Cristo de amor que, assim como com Francisco, ele também possa contar com as nossas humildes mãos no trabalho do bem, na seara da luz, na construção do Evangelho, na reforma do mundo. Abençoa, Senhor, o nosso planeta e cada um de nós, nestes momentos de prova que passamos. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que dividem conosco a alegria de estar vivos. Te pedimos, Senhor, pelos companheiros que amamos e já desencarnaram. Fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, muito obrigado mais uma vez. Boa noite, muita luz, muita paz, muito amor, né? E que Jesus nos abençoe hoje sempre. Até a próxima, terça-feira, se Deus quiser, estaremos falando de mediunidade às 20 horas. Muita paz, muita luz.